Muito bom dia, prezado telespectador. Hoje é quinta-feira, dia 7 de janeiro de 2021 e a sua central de notícias, a sua central de informações, inicia sua transmissão ao vivo nesse momento, levando até você os principais fatos que se tornam notícia. Bom dia, Beto Guidini. Bom dia, Tiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais TV. Hoje, quinta-feira, 7 de janeiro de 2021, hoje dia da liberdade de cultos. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanhecer com 19 graus e a tarde poderá chegar aos 26 graus. E amanhã você confere a previsão completa para o final de semana. Neste momento fazem 22 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de quinta-feira, começamos pela região. Cotiporã recebe primeira viatura semi-blindada de sua história. E pela Serra e o Planalto, o Hotel Vila Vergueiro, em Passo Fundo, suspende as suas atividades. E pelas notícias do Estado, a UPFEL divulga nota de repúdio sobre nomeação de Isabela Fernandes Andrade. E na economia, o destaque é que o gás de cozinha vai ficar 6% mais caro a partir de hoje. E pela agricultura, a incidência de envezamento de milho cresce em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E algumas lavouras já perderam 20% da produtividade. E pelo mundo, um dia sem precedentes na história da democracia norte-americana. O Capitólio foi invadido, depredado, 4 pessoas morreram e após uma sessão tumultuada, o Congresso confirmou a vitória de Joe Biden. E pelo esporte, a Prefeitura de São Paulo pagará 100 milhões de reais pelo GP de Fórmula 1 em Interlagos. E na política, as informações são que o prefeito de Belo Horizonte irá decretar lockdown a partir da próxima segunda-feira. E pela atualidade, Hard Seltzer, bebida que rouba o mercado da cerveja nos Estados Unidos, cresce também aqui no Brasil. Isso mesmo, Beto. Esses são os principais destaques dessa manhã no Conecta News. Em alguns instantes, Monalise Canali faz a sua chamada trazendo as novidades que virão nas matérias e nas chamadas externas do dia de hoje. E nós iniciamos pelo giro da região. Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas e 5 minutos. E começamos pelo portal Estafeta. Vila Flores está recebendo novas placas de sinalização turística. A Secretaria de Agricultura, Indústria, Comércio e Turismo está realizando a instalação de novas placas de sinalização turística em locais do roteiro Caminho Sagrado. O secretário Marco Fiore e a coordenadora de turismo Maquielen Zandoná Secato acompanharam de perto as instalações. O turismo é uma das áreas que mais cresce no município e a gestão entende que o processo de melhoria na infraestrutura do turismo no município tem que ser ininterrupto, visto que o município tem um grande potencial na área. Em algumas matérias de sinalização estão sendo revisados por apresentar informações inexatas e, aos poucos, as informações que apresentam imprecisão serão devidamente consertadas. E as informações pela Rádio Estúdio dão conta de que em Vila Flores ocorreu uma reunião entre a nova gestão da Prefeitura Municipal e a direção da Escola Estadual Dozolina Boff. O intuito da reunião foi aproximar as partes e vincular aí as boas relações a também saber quais são as necessidades do grupo escolar e manter a parceria que existe entre o município e o Estado. E segundo o portal Estúdio FM, prefeito afirma que Veranópolis seguirá os regramentos das bandeiras delimitadas pelo governo estadual e projeta cenário com menos restrições. A classificação do mapa preliminar e definitivo das bandeiras no estado do Rio Grande do Sul, as quais acontecem respectivamente todas as sextas e segundas-feiras, deixam muitas pessoas apreensivas. E este fato refere-se à questão de que o enquadramento da região nas cores façam que regramentos mais ou menos restritivos em relação aos serviços e estabelecimentos sejam aplicados. A macro-região da Serra, na qual está presente Veranópolis, está, neste momento, em bandeira vermelha, sendo possível que os municípios tomem medidas mais flexíveis por conta do modelo de cogestão ou mais rígidas por conta de sua autonomia.
E foi registrado na manhã de ontem um acidente também em Veranópolis. Um homem fazia a manutenção e limpeza de um telhado de uma casa, acabou escorregando e caindo de uma altura de 4 metros. Ele foi socorrido pelos bombeiros e encaminhado ao Hospital São Peregrino Laziose para tratar das escoriações. A informação é do portal da Rádio Estúdio. E segundo o portal Estúdio FM também, um levantamento municipal aponta que a maioria das pessoas que procuram a unidade Sentinela em Veranópolis são jovens. Desde o início da pandemia, aponta-se que os jovens sem comorbidades possuem menos riscos de complicações caso contraiam a Covid-19. Esses fatos comprovaram-se em Veranópolis, visto que a maioria de internados são pessoas com idade mais avançada. E nesse município, segundo o levantamento municipal, divulgado pelo prefeito Valdemar de Carli, o perfil das pessoas que procuram a unidade Sentinela são de jovens, com idade entre 15 e 30 anos. E informação para Cotiporã dá conta de que pela primeira vez na sua história, a cidade recebe uma viatura semi-blindada. Nós noticiamos ontem que o governo do estado destinou 41 novas viaturas à Polícia Civil e todas elas vêm com um sistema de blindagem. E aí Cotiporã recebeu uma dessas viaturas. As cidades a serem definidas para receberem os carros foi feita a partir de indicação que partiu das bancadas de senadores e deputados estaduais. Para o prefeito Ivelton, a aquisição da viatura foi de extrema importância, já que a mesma irá garantir a segurança dos profissionais da área e também agradeceu aos profissionais da Polícia Civil. Segundo o portal Estúdio FM, a Prefeitura de Fagundes Varela abre processo seletivo para a contratação de estagiários. O prefeito municipal de Fagundes Varela, no uso de suas atribuições legais, tornou público que ele realizará processo seletivo público para preenchimento de vagas de estágio não obrigatório remunerado, o qual reger-se pelas instituições especiais contidas no edital. As inscrições podem ser feitas entre 6 e 20 de janeiro. Serão disponibilizados cargos para preenchimento imediato e outros para cargos reserva em diversas áreas. E informação que vem para Nova Bassano, a cidade conta a partir de agora com 3 novos policiais da Brigada Militar. No dia de ontem, o prefeito Ivaldo Dalla Costa recebeu em seu gabinete o efetivo através dos soldados Grando, soldado de Moraes, que estiveram apresentando ao Executivo Municipal os novos agentes que estarão trabalhando, o soldado Blauf, o soldado Nunes e o soldado Rieger. A partir da chegada desses novos agentes, deve-se ampliar a atuação da Brigada Militar em Nova Bassano. E, segundo o portal Estúdio FM, um incêndio destrói residência em Guaporé. O Corpo de Bombeiros de Guaporé combateu no meio da tarde de quarta-feira, dia 6 de janeiro, um incêndio em uma residência no bairro São Cristóvão. O sinistro atingiu a parte superior de um imóvel de 2 pisos, construído em alvenaria, na rua Antônio Silvestre Spiller, com 2 caminhões, autobomba-tanque resgate e autobomba-tanque. O combate das chamas foi eficaz e durou cerca de 30 minutos. E agora quem vem aí mundo afora para trazer as informações é Monalise Canali com sua chamada externa. Quais são as novidades para essa manhã e como está o tempo aí fora, Monalise? Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Bom dia a todos os telespectadores da Conecta Mais TV nessa manhã de quinta-feira ensolarada. Se você ainda não saiu de casa, coloque uma manga curta, não faça como eu e coloque roupa preta. Essa semana eu tô dando dica do que não fazer, né? Porque eu já por experiência, a gente tá vendo que esse sol tá bastante forte, né? Falando sobre o nosso núcleo próprio de jornalismo, hoje nós temos uma reportagem muito bacana sobre reiki. E nós gravamos essa semana lá no município de Veranópolis, para você entender um pouco mais sobre essa técnica, né? Ela surgiu já há muito tempo, diversas pessoas já ouviram falar, mas talvez você não saiba para que é que ela serve, né? Ontem te apresentamos um pouco sobre Pilates, hoje nós vamos te apresentar um pouco mais sobre Reiki, com a Sensei Reiki Lisiane Brandalize, lá do município de Veranópolis. Então, na sequência, estaremos ao vivo lá de Veranópolis também, falando um pouco com o pessoal da Biblioteca Pública lá, sobre o Dia do Leitor, que acontece hoje, né? Dando algumas dicas de leitura para você que curte dar uma lida, né? Se você ainda está de férias, quer aproveitar, dar aquela boa leitura, ajudar o cérebro a acordar antes de voltar para a rotina do dia a dia. Então a gente vai trazer algumas dicas de leitura para você também.
Além disso, a gente lembra, Beto e Thiago, que na sequência do Conecta News, às 10h30, inicia o programa Algo a Mais. Hoje também está muito bacana, recheado de diversos convidados que vão falar sobre educação, né? Hoje, quinta-feira, é dia de educação. Além disso, na sequência também temos o Expresso Meio-Dia com o Thiago, que está apresentando o Conecta News, trazendo as atualidades, né? Atualizações sobre as notícias no dia de hoje. E hoje à noite, a gente tem o primeiro B-Night do ano, com o Casca, o Vini, que vão receber então o Eduardo Dulita, vai falar sobre o tiro esportivo, ele que é campeão de diversas categorias aqui do estado e também no Brasil, né? À noite você confere um pouco mais sobre a história desse rapaz. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês e na sequência a gente chama novamente. Muito obrigado pelas informações, Monalisa. Aguardamos você diretamente da nova biblioteca de Veranópolis. E falando agora para Protásio Alves, a cidade de Protásio Alves ontem teve a visita do presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais ao novo prefeito de Protásio, né? O prefeito Itamar Girardi, e foi formalizado aí nesse encontro um ofício e os votos de bom trabalho à administração municipal, trabalhando junto com o sindicato com o objetivo de garantir aí aos agricultores boas políticas públicas durante os próximos 4 anos. E agora nós vamos para as notícias da Serra e do Planalto. E começamos pelo portal da Gaúcha ZH. A manutenção de rodovias da Serra tem previsão de início nesta semana. O Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem, o DAER, projeta começar esta quarta-feira e quinta-feira intervenções de rodovias importantes da Serra. Está programada a operação de roçada em trechos da RS 453 e da RS 122. As duas principais estradas estaduais da região têm trechos com mato alto, o que implica em problemas de visibilidade para os motoristas. E pelo portal Leove, a notícia que surgiu ontem é que bandidos usam o nome do coordenador estadual do Instituto Geral de Perícias para aplicar golpes em Caxias e região. A criatividade e a ousadia dos criminosos não tem limite. Em diversas ocasiões disparadas através de WhatsApp, foi utilizado o nome aí de delegados da Polícia Civil e também do coordenador do Instituto Geral de Perícias da Serra, Ayrton Kramer. Em diversas ocasiões, os estelionatários utilizavam essa identificação para aplicar golpes e exigir quantias em dinheiro. Não há o que não haja, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. E olha essa, segundo o portal Estúdio FM, um indivíduo joga sangue em policiais ao ser preso depois de invadir a casa da mãe em Caxias do Sul. Segundo o portal Leove, um indivíduo de 19 anos foi preso pela Brigada Militar no início da tarde da quarta-feira, dia 6, após invadir a casa da própria mãe para agredi-la e tentar furtar objetos da residência. O crime ocorreu por volta das 12 horas, na rua Procópio Silveira de Abreu, no bairro Bom Pastor, zona sul de Caxias do Sul. De acordo com a vítima, o filho fugiu pela janela após a tentativa de roubo e agressão. Ele mora com a mãe, mas ele não mora com a mãe, e sim em outra residência na mesma rua. Os vizinhos perceberam a movimentação e detiveram o acusado, que tentou resistir, mas acabou sendo agredido pelos populares. Após a detenção da guarnição da BM, foi acionada. Ao chegar no local, antes de prender o indivíduo, o mesmo teria jogado sangue em seus ferimentos dos policiais e também na viatura. Que coisa macabra. Seguindo com informações da Rádio Irapuru, falando para Passo Fundo, uma mudança vem aí nas filas por consultas e cirurgias de especialidade. Isso porque a região de Passo Fundo será a primeira a receber um sistema de teste chamado Fila Única. A ideia é estender o serviço para 20 regiões de saúde alcançadas pelo Estado. A Secretaria Estadual de Saúde planeja implementar esse novo sistema a partir de março e o início será pela região de Passo Fundo. Com o modelo, fica estabelecido uma fila única por região, o que tende a apressar o sistema e dar maior transparência ao acesso a esses serviços especializados de saúde. E também falando de Passo Fundo, o Vila Vergueiro Hotel suspende temporariamente suas atividades em Passo Fundo. Um dos hotéis mais importantes e tradicionais de Passo Fundo, o Vila Vergueiro Hotel, anunciou na terça-feira a suspensão temporária das suas atividades no município. Em comunicado, é citado que o motivo da suspensão é o atual momento e a crise que todos atravessam. A suspensão ocorre a partir do dia 20 de janeiro
e os novos hóspedes já não serão mais recebidos a partir de ontem, quarta-feira. E as reservas estão também sendo canceladas. Muito bem, Beto, complicado. Um hotel aí tradicional em Passo Fundo, muitos anos que esse empreendimento funciona e o atual momento vai exigindo esse tipo de medida amarga, temporariamente suspensas as atuações do Hotel Vila Vergueiro. Seguindo com informações do portal Estúdio, usuários do IP Saúde terão a anestesia incluída nos procedimentos no Instituto de Cardiologia. Usuários do IP Saúde passarão a contar com cobertura estendida para procedimentos realizados no Instituto de Cardiologia em Porto Alegre. O termo foi assinado no dia de ontem no gabinete do governador pelo presidente do IP e também em conjunto com todos os primeiro escalão do setor da saúde no governo estadual. E falando das notícias do estado também, Tiago, segundo o portal Correio do Povo, a UPFEL divulga nota de repúdio sobre a nomeação de Isabela Fernandes Andrade. A atual administração da Universidade Federal de Pelotas, UPFEL, divulgou na manhã da quarta-feira nota de repúdio feita em conjunto com a chapa eleita em votação referente à nomeação de Isabela Fernandes Andrade para a reitoria da instituição. Na nota, a universidade diz que tem sido golpeada em sua autonomia e que respeitar a vontade da comunidade é um pressuposto básico da democracia. Além disso, a instituição informa que fará de tudo nos campos jurídico e político para reverter o que seria a decisão. Jair Bolsonaro não escolheu o primeiro colocado na lista tríplice formada pelo Conselho Universitário, o CONSUM da instituição. Em primeiro lugar, ficou Paulo Ferreira, Centro de Desenvolvimento Tecnológico, que recebeu 56 votos, seguido de Isabela, que obteve 6 votos, e Heraldo, Escola Superior de Educação Física, com 2 votos. O mesmo foi feito pelo presidente pela escolha do novo reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Exatamente, Beto. Essa questão já se arrasta há algum tempo. O presidente tem essa tendência de não optar pelo mais votado. Assim foi na eleição do Ministério Público Federal, quando Augusto Aras não havia atingido a primeira colocação e foi indicado como procurador-geral. Assim aconteceu na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, quando o primeiro colocado também não foi escolhido e tomou posse como reitor. E agora, na Universidade Federal de Pelotas, ocorre a mesma circunstância. Seguindo com informações dos fatos, Beto, pelo portal do Governo do Estado, a concessão da área do Cais do Porto e na capital garantirá atrações à beira do Guaíba a partir de março. O governador disse que o olhar sobre o cais é de longo prazo para que se possa fazer tudo que o potencial do local tem a fazer. O cais está sendo revitalizado e uma concessão pelo prazo de 5 anos será dado à empresa que está fazendo as melhorias no local, visando aí transformá-lo em um ponto turístico da capital. Agora fica a questão, né, Beto, se a partir de março vai poder ter aí evento no cais com toda essa circunstância que nós estamos passando. Várias aberturas acontecendo em Porto Alegre, né, Thiago? Exatamente, o novo prefeito... ontem do mercado público, né? Exato, falamos aí sobre o mercado. E seguindo as informações, segundo o portal Correio do Povo, a ex-policial militar envolvido na morte de policiais rodoviários federais é preso em Porto Alegre. A Brigada Militar capturou um foragido de alta periculosidade, um ex-policial militar envolvido no assassinato de 2 policiais rodoviários federais em abril de 2001, em Joinville. Trata-se do criminoso paranaense conhecido como Dico Caveira, de 55 anos. Ele foi preso pelo efetivo do 20º Batalhão no final da tarde de terça-feira, no Beco do Paulinho, no bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. Com extensa ficha de antecedentes criminais e 96 anos e condenações, ele foi um dos fundadores da facção 1º Grupo Catarinense, o PGC, em 2001. Além de estar com a cabeça raspada, o bandido, que já foi sargento da PM de Santa Catarina, tem como característica a tatuagem de um crucifixo no peito em que contorna o pescoço. Muito bem. Seguindo com informações também da segurança pelo portal do Correio do Povo, assaltantes são presos após confronto com policiais militares na cidade de São Leopoldo. A dupla de ladrões roubaram uma caminhonete e foram perseguidos pelo efetivo do 25º Batalhão de Polícia Militar. E segundo
O Portal Independente, a Brigada Militar da região, recebe 21 novos soldados. O policiamento do Vale do Taquari passa a contar com o reforço de novos soldados. A Brigada Militar da região recebeu, na segunda-feira, 21 policiais militares oriundos do último curso de formação de soldados, realizado no estado. Em todo o Rio Grande do Sul foram formados 860 novos PMs, e o destino deles foi definido pelo Comando Geral da Brigada Militar em Porto Alegre. Muito bem, fique conosco. Esse foi apenas o primeiro bloco do Conecta News. Na sequência, voltamos com a economia, a agricultura e as notícias internacionais. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos logo. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Músicas, convidados e bom humor. Benais, toda quinta na Conecta Mais. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado, tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. A Tá Na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus.
oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Retornando ao vivo para o Conecta News dessa manhã e mandando um bom dia para quem está ligado conosco, Beto. Seu João Luiz da Costa, a Janaína Fim e a dona Carmen Corso, que estão acompanhando nesse momento. A dona Maria Dolores e também a Marli Rapskevski, que acompanham o nosso programa. Um abraço para os nossos telespectadores, Tiago. Agora são 8 horas e 28 minutos. E agora nós seguimos com as informações sobre economia e agricultura. Mas antes, a previsão do tempo. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 19 graus e à tarde poderá chegar aos 26 graus. Amanhã você confere a previsão completa para o final de semana. E nesse momento já fazem 23 graus aqui em Nova Prata. E pela economia, começamos pelo portal de notícias R7. O gás de cozinha fica 6% mais caro a partir de amanhã, afirma a Petrobras. A Petrobras elevará o GLP, o gás liquefeito de petróleo, conhecido como gás de cozinha, em 6% a partir de hoje, quinta-feira. Com o reajuste, o valor praticado pela Petrobras irá a R$ 35,98 por 13 quilos do produto das distribuidoras. E o reajuste segue em alta do preço do petróleo no mercado internacional, que na quarta-feira fechou cotado a 54,30 dólares o barril do tipo Brent. Em 2020, a alta do GLP já foi de 21,9%. Então estamos contando aí, Beto, com um aumento desde 2020 no gás de cozinha que está batendo na casa dos 30%. Isso impacta no bolso de todos os brasileiros, porque o gás é item essencial. Seguindo com informações econômicas pelo portal Petrus News, a informação é que, de acordo com o IPEA, o rendimento de todos os trabalhadores caíram no mês de novembro. Isso porque a população que corresponde aí à renda média habitual, segundo o levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa de Economia Aplicada, aponta que a renda dos trabalhadores acabou sendo diretamente impactada pela redução do auxílio emergencial e também das vagas no mercado de trabalho. A base de dados usada pelo IPEA está aí de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, o PNAD. E segundo o portal Money Times, o número de brasileiros com dívidas cresce no fim de 2020. Após 3 reduções seguidas, o número de brasileiros com dívidas voltou a subir no último mês de 2020, informou a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, CNC. A pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor de dezembro apontou 66,3% dos consumidores estão endividados, uma alta de 0,3 ponto percentual com relação a novembro. No comparativo anual, o indicador registrou aumento de 0,7 ponto percentual. E para o presidente da CNC, José Roberto Trados, o crédito deve ganhar destaque na retomada da economia em 2021. E de acordo com o portal Forbes, Beto, o dono da Nongfu Spring, uma fábrica de água mineral da China, ganhou 5 bilhões de dólares em apenas um dia e se torna o 6º homem mais rico do mundo. Isso porque a companhia dele abriu capital nas bolsas de valores aí internacionais em setembro do ano passado e as ações sofreram uma forte valorização. Só no último dia 5 os papéis subiram 6,5%, fazendo com que a fortuna de Zhongshan alcance a casa dos 92 bilhões de dólares, Beto. É muito dinheiro, né? Vender dinheiro que nem água, né? Barbaridade. Agora vamos para a parte da agricultura. Segundo o portal Notícias Agrícolas, a incidência de envezamento do milho cresce em Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E algumas lavouras já perderam 20% da produtividade. Os casos de envezamento do milho têm aumentado em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, de acordo com um levantamento realizado pela EPAGRI, Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Em algumas regiões monitoradas, a perda de produtividade já chega a 20% devido à ação da doença. Segundo a entomologista da IPAGRE, Leandro de Prado Ribeiro, o último inverno foi menos rigoroso no sul do Brasil, o que diminuiu o controle natural das plantas do milho de higueira e aumentou a possibilidade de cigarrinha e o vetor da transmissão se instalar nas lavouras. Isso mesmo. E seguimos agora com o oferecimento de Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carne, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e a Dionet Telecom, as cotações do mercado financeiro. E começamos pelo dólar. O dólar fechou ontem a R$ 5,30, o euro a R$ 6,53, a libra R$ 7,21. Pela Bolsa de Cereais, a soja máximo R$ 155 e mínimo R$ 150. O milho máximo R$ 75 e mínimo R$ 61. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 115 e mínimo também R$ 115. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 265, mínimo R$ 258,38. A arroba da vaca máximo R$ 260 e mínimo R$ 243,75. E as informações dos fechamentos da Bolsa no dia de ontem, Ibovespa em queda de 0,23%, mas acima da casa dos 119 mil pontos. Dow Jones em Nova York, valorização de 1,44% e Nasdaq queda de 0,61%. Nesse momento, os mercados europeus operam de forma oscilante. E os números encerrados no Oriente, Nikkei em Tóquio, alta de 1,60% e o chinês Xangai, alta de 0,71%. E agora nós vamos para as notícias do mundo, Tiago. São 8h34. Começamos pelo portal Notícias UOL. A União Europeia não trata mais Guaidó como presidente interino da Venezuela. A União Europeia deixou de considerar Juan Guaidó como presidente interino da Venezuela. No comunicado emitido na quarta-feira, o bloco manteve suas críticas contra o regime de Nicolás Maduro e ameaçou Caracas com uma nova rodada de sanções. Mas passou a tratar Guaidó apenas como um importante nome da oposição. E Guaidó se autodeclarou presidente interino da Venezuela em janeiro de 2019, com o apoio coordenado por Jair Bolsonaro no Brasil, Donald Trump nos Estados Unidos e Ivan Duque na Colômbia. Isso ocorreu por conta de sua posição como presidente da Assembleia Nacional, considerada por seus aliados como uma única instituição ainda representativa da democracia venezuelana. Seguindo agora com informações e falando sobre democracia, o dia de ontem também ficará marcado na história. Aliás, Beto Guidini, a gente tem que agradecer, porque fatos históricos são noticiados aqui no Conecta News, né? Ontem, Donald Trump não aceitou a sua vitória e ontem ocorreria, de acordo com prevê a Constituição norte-americana, a diplomação de Joe Biden no Congresso, que lá também é chamado de Capitólio. O que ocorreu? Enquanto a sessão no Congresso se iniciava, do outro lado da capital, Washington, Trump convocou um comício com seus apoiadores e, num discurso que dá para se falar, sim, de incitação ao ódio e à violência, Donald Trump pediu que seus apoiadores marchassem até o Capitólio para apoiar os congressistas que iriam contestar o resultado das eleições. Após essa inflamação, o que aconteceu? Uma multidão transcorreu aí pela Avenida Pensilvânia e por quase mais de 20 minutos de caminhada chegaram às portas do Capitólio, não encontraram resistência nenhuma, entraram e agora a gente faz uma retrospectiva para você do que aconteceu ontem nas cenas de barbárie que foram testemunhadas às câmeras do mundo inteiro. Segundo o portal G1, apoiadores de Trump invadem o Congresso dos Estados Unidos. E um grupo de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, invadiu ontem, quarta-feira, o Capitólio, sede do Congresso americano em Washington, durante a contagem oficial dos votos do colégio eleitoral definidos nas eleições presidenciais de novembro, que deram vitória a Joe Biden. E parlamentares e jornalistas que estavam no Capitólio relataram tiros dentro do prédio do Congresso. Segundo relatos da imprensa americana, uma mulher foi baleada e acabou morrendo algum tempo depois.
E seguindo com informações, Beto, as cenas foram impressionantes, porque o Capitólio é o Congresso norte-americano, a sede da democracia, a casa do povo, dessa que é o sistema democrático mais sólido do mundo há mais de 200 anos. O que aconteceu? Esses invasores vandalizaram todo o Congresso americano, sentaram na cadeira do presidente do Senado, invadiram o escritório da presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Enfim, Beto, na próxima manchete aí o Douglas vai passar umas fotos para nós enquanto nós vamos comentando esse fato que deixou o mundo estarrecido na noite de ontem. Exatamente, né? Segundo o portal G1, apoiadores de Trump invadem o Congresso e agora mostram as fotos aí, né, Thiago? E aí, conforme o Douglas vai passando as fotos, a gente vai presenciando esse momento que, sem dúvida nenhuma, entrará para os livros de história. A polícia que cuida da segurança do Capitólio é formada por quase 3.000 guardas que não deram conta dessa situação. Uma das fotos que mais impressiona é um dos apoiadores de Trump sentado na cadeira de Nancy Pelosi, presidente da Câmara dos Deputados, com os pés em cima da mesa. Recados de ódio foram deixados na mesa dos congressistas, o Capitólio foi depredado e a Guarda Nacional chegou para acalmar a situação. Foi decretado toque de recolher em Washington a partir das 7 horas da noite e os congressistas foram evacuados aí do Congresso por uma questão de segurança. Olha essa imagem, Beto, que está passando na tela aí agora, o sujeito sentado na mesa do presidente da Câmara dos Deputados com os pés em cima da mesa, um ato de completo desrespeito pelo sistema democrático. É uma coisa inesperada para os Estados Unidos, né? Completamente inesperada. E segundo a gente comentou pela CNN Brasil, a mulher morre baleada durante a invasão de manifestantes por Trump no Capitólio. A mulher que foi baleada dentro do Capitólio dos Estados Unidos durante os distúrbios da tarde de quarta-feira foi declarada morta em um hospital da área, confirmou o porta-voz do Departamento de Polícia Metropolitana. A mulher adulta que foi baleada dentro do Capitólio foi declarada morta em um hospital da área. E segundo Steinbeck, detalhes adicionais são disponibilizados, visto que essa continua sendo uma investigação ativa da polícia. E as informações atualizadas nessa manhã davam conta que 4 pessoas morreram nessa manifestação violenta que ocorreu no dia de ontem. E aqui no Brasil, essa manifestação também gerou aí notas de repúdio. Autoridades políticas brasileiras condenaram a invasão do Congresso norte-americano. De acordo com o portal G1, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, disse que o episódio foi triste, onde os apoiadores do fascismo mostraram sua verdadeira face, antidemocrática e truculenta. Pessoas de bem, independentemente de ideologia, não apoiam a barbárie. Espero que a sociedade e as instituições americanas reajam com vigor a essa ameaça à democracia. Alexandre de Moraes também divulgou nota. Gilmar Mendes, Davi Alcolumbre, presidente do Senado e do Congresso Nacional, também publicou uma nota. Rodrigo Maia, entre outros governadores, presidentes e autoridades. O Palácio do Planalto não se manifestou. E segundo o portal G1, o Congresso dos Estados Unidos ratifica a vitória de Biden na eleição presidencial. O Congresso americano confirmou na madrugada desta quinta-feira a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O presidente eleito tomará posse no dia 20 de janeiro. E após horas de interrupção da sessão devido à invasão ao Capitólio por extremistas, apoiadores de Donald Trump, o vice-presidente Mike Pence ratificou com a contagem dos votos do colégio eleitoral às 5 horas e 44 minutos, o horário de Brasília. E o anúncio do estado de votação pelo presidente do Senado será considerado uma declaração suficiente para as pessoas eleitas presidente e vice-presidente dos Estados Unidos para o mandato que começa no dia 20 de janeiro de 2021 e será inscrito junto à lista de votos dos jornais do Senado e da Câmara de Representantes, afirmou Pence antes de encerrar a sessão. Isso que, alguns fatos, né? Mike Pence é o vice-presidente norte-americano, né? Ocupou o cargo ao lado de Donald Trump e nos Estados Unidos o vice-presidente acumula a função de ser o presidente do Senado, é ele quem coordena essa sessão. Trump aguardava de Mike Pence um comportamento de que ele também fosse se opor
Pence não se opôs ao resultado das eleições e a fala dele, por volta das 5h44 da manhã, no horário de Brasília, ao encerrar a sessão, abre aspas, para aqueles que causaram estragos ao nosso Capitólio hoje, vocês não ganharam, afirmou Pence no discurso de reabertura. Abre aspas, a violência nunca vence, a liberdade vence. Nós nos reunimos novamente nesta Câmara e o mundo testemunhará novamente a resiliência e a força da nossa democracia. E esta ainda é a casa do povo, nós vamos voltar ao trabalho. Ou seja, Beto, ontem foi um dia que, sem dúvida nenhuma, entrará nas páginas dos livros de história. Com certeza, Thiago. Agora nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. A Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos. Fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus. Oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o Auto Center mais completo da região. Ora bolas! Toda terça às 10 da noite, ao vivo na Conecta Mais. Quem será a próxima vítima? A próxima vítima pode ser você. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Músicas, convidados e bom humor. B-Night, toda quinta na Conecta Mais. Retornando ao vivo para o Conecta News dessa manhã. E agora quem já está a postos é Monalise Canali, porque hoje é dia da leitura. É isso mesmo, Monalise?
Muito bem, tivemos um probleminha com o áudio, Beto. Vamos seguindo por aqui. Tu traz a previsão do tempo para nós, ver se conseguimos restabelecer a conexão com Mona Lisa. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 47 minutos. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol entre nuvens aqui em Nova Prata. O dia amanhecer com 19 graus e a tarde pode chegar aos 26 graus. E amanhã você confere a previsão completa para o final de semana. Neste momento, fazem 23 graus aqui em Nova Prata. Isso mesmo, e agora sim, Mona Lisa com áudio restabelecido diretamente da Biblioteca de Veranópolis. Isso mesmo, Thiago, agora acredito que todo mundo esteja me ouvindo. Hoje, dia 7 de janeiro, é dia do leitor e estamos na Biblioteca Pública Mansoeto Bernardi, aqui do município de Veranópolis, e vamos conversar com a Sandra, ela que é a bibliotecária daqui, que vai nos dar algumas dicas, né, nesse dia, para, como eu disse anteriormente, para quem quer sair um pouquinho da rotina da correria do dia a dia, quem quer fazer o cérebro pensar um pouquinho, fazer uma leitura que sempre ajuda, né? Bom dia, Sandra. Bom dia, Mona Lisa. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los novamente aqui na biblioteca. E este dia é um dia especial, né? Um dia em que ele foi instituído ainda em 1928 pelo jornalista Demócrito Rocha, e ele fez essa homenagem aos leitores. Então, para nós é muito importante, porque primeiro nós temos que saber quem é o leitor, o que é um leitor. Então, o leitor, ele é a pessoa direta, né, do escritor. O escritor, ele escreve pensando num objetivo, em alguém, e ele quer mostrar o seu trabalho. Quem é que vê esse trabalho, quem analisa, quem absorve esse trabalho? É o leitor. A biblioteca pública ou as bibliotecas escolares, qualquer biblioteca universitária especializada, qual é o objetivo dela? O leitor, porque é uma peça importante para nós. Nós trabalhamos para esse leitor. Nós trabalhamos com os livros e nós estamos oferecendo a eles uma oportunidade deles crescerem, que eles conhecerem, eles terem um lazer. Então, isso para nós é gratificante. E nós sabemos que o leitor, ele não nasce leitor. Ele é uma conquista ao longo do tempo, é um hábito que se vai criando, e esse hábito todos nós temos a responsabilidade. Tanto nós, profissionais bibliotecários, profissionais professores, enfim, a família é muito importante. Porque você oferece um livro para a pessoa, você tem que saber o que ela gosta, o que ela poderá gostar. Se você oferece uma leitura que a pessoa não gostou, com certeza não será prazerosa. Ela não vai criar o hábito da leitura. Então, aos poucos, você vai oferecendo alguma coisa, algo que ela vá conquistando ao longo do tempo. E a gente sabe, assim, nós temos uma pesquisa do Instituto ProLivro, que diz que o leitor, ele só é considerado como leitor a partir do momento em que ele lê um livro a cada 3 meses. Eu, particularmente, acho pouquíssimo, né? Mas, enfim, nós sabemos que os brasileiros, eles não têm esse hábito tão importante. São, na média, de 50% só dos brasileiros que realmente leem, que podem ser considerados leitores. E nós temos que aumentar, então, essa estatística, nós temos que divulgar mais o livro, é o que vocês estão fazendo aqui, que eu acho muito importante. Então, assim, tentar aumentar cada vez mais essa leitura e esse hábito maravilhoso que é. E com certeza, né, a gente já fez algumas reportagens também falando sobre os benefícios que a leitura traz. É todo tipo de desenvolvimento cognitivo, inclusive físico, né, a pessoa vai aprendendo todos os tipos de possibilidades que existem no mundo através da leitura. Sandra, tu separaste alguns livros aqui, conta pra gente quais são as dicas que tu deixas para os nossos telespectadores que nos acompanham e que talvez agora estão terminando um livro, não sabem qual começar ou querem começar o ano com um livro novo. Quais são as dicas? Bom, nós vamos começar então os infantis, tá? Eu acho maravilhoso essa área infantil, porque é justamente a base onde a gente inicia, que a gente deveria iniciar, e que as escolas fazem muito dessa parte, né? Então, seria os livros infantis. Este livro está fora de controle, é um livro que você brinca,
tá? Nós temos muitas brincadeiras aqui dentro. Então, o que é importante é levar o prazer da leitura para a criança. Nós temos também um pouquinho mais de leitura, que seria o resgate dos dinossauros. Os jovens adoram os dinossauros. Nós temos também Quem Matou o Saci, também, que envolve uma investigação, e essa parte é o que realmente atrai o adolescente. Para os jovens um pouquinho mais adultos, nós temos algumas dicas. Esse, inclusive, é uma coleção de 5 livros, tá? Eu Amo Londres, Eu Amo Hollywood, Eu Amo Paris, enfim, tem outros títulos que são ótimos, que também tem uma saída bastante grande aqui. Já para os adultos, a gente tem um pouquinho, então, assim, ó, Adeus China. Esse livro é para quem quer um pouquinho mais de cultura. Ele é maravilhoso se você quiser conhecer a cultura da China. Então, é muito interessante. O livro Histórias que os Jornais Não Contam, do Maciris Clear, são crônicas. Tá? Então, histórias que os jornais não contam. São contos, crônicas, em que as pessoas se divertem e, ao mesmo tempo, elas têm aqui uma reflexão maior do dia a dia, uma reflexão do que é a vida também. Na livraria, a Pequena Livraria dos Corações Solitários. Então, isso aqui são os romances mais amenos, onde é mais para distração, a pessoa está querendo simplesmente passar o tempo. Então, esse aqui é a parte do lazer. Também são livros que a maioria deles, eles são com continuações, tá? Hoje em dia tem bastante disso. Nós temos esse livro, eu sou apaixonada, 20 anos, tá? É do nosso defensor público aqui de Veranópolis, é o 2º livro que ele lança, é o Dr. Pedro Torres Lobo, e é sobre a adoção. Ele enfoca de uma maneira humanitária e diferente a questão da adoção. É maravilhoso, vale a pena. Nós temos também os livros de romance de época. Hoje em dia também o pessoal está gostando bastante. Aqueles romances de épocas antigas, onde tinham todo aquele cavalheirismo, enfim, né? Um romance diferente daquele primeiro que a gente mostrou. Finalmente, nós temos aqueles livros espíritas, né? Eles são romances espíritas, onde as pessoas se encontram, elas projetam a vida delas nesses romances e elas tiram o que é essencial para que elas melhorem também. E você falou em questão de ajuda, né? O livro ele nos ajuda, ele nos conquista e ele nos faz melhorar. Então, essa Farmácia Literária é um livro em que eu recomendo bastante. É um livro onde ele trata sobre biblioterapia. O que é a biblioterapia? Que nós já conversamos também em outras épocas. Cada livro, ele tem uma função. Mesmo que de forma implícita, ele vai te ajudar em questões de medo, em questões de autoestima, em questão de valorização do ser humano, enfim. Ele traz uma listagem bastante grande de livros mais clássicos, né? E cada um deles, qual é o objetivo de cada um dos livros? E nós sabemos que tem muitos biblioterapeutas, são psicólogos que utilizam a biblioterapia e bibliotecários também que estão aplicando hoje em dia a biblioterapia, uma maneira de ajudar as pessoas de outra forma através da leitura, da literatura. Bom, pessoal, são diversas dicas muito interessantes, inclusive, se der, eu já vou levar um junto comigo. Acredito que vocês já devem imaginar qual seja, né? Jornalista, encontre qualquer coisa sobre jornalismo, vamos lá. A gente agradece imensamente pelas dicas, por compartilhar conosco toda essa sabedoria. A Sandra sempre nos recebe aqui com muita clareza nas suas palavras e com colocações muito adequadas, muito sensatas, né? Inclusive para o momento que a gente vive, né? Que o pessoal está em casa, se resguardando, ou não, né? Inclusive, fique em casa, pessoal. E a gente indica, né? Continue lendo, continue mantendo esse hábito da leitura e que a gente será, com certeza, muito melhor a partir do momento que a gente mantém esse hábito. Sandra, muito obrigada mais uma vez. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês.
Obrigado, Monalise, obrigado a Sandra por nos receber aí nesse dia do leitor com dicas importantes. E agora seguimos pelo esporte, Beto Guidini. Isso mesmo, Thiago. Agora são 8 horas e 57 minutos e seguimos com o portal Globo Esporte. Com polêmica no VAR, o Grêmio abre 2021 com vitória sobre o Bahia e dorme no G4 do Brasileirão. Segundo as informações, o Grêmio venceu o Bahia por 2-1 na noite da quarta-feira e dormirá no G4 do Brasileirão, ao menos até o fechamento da rodada, a partir do que ocorreu no Arena, em Porto Alegre, pela 28ª rodada da competição. Wanderson abriu o placar no primeiro tempo e Anderson Martins empatou logo no início da etapa final. Mas Diego Souza decretou a vitória gremista em instante depois. Muito bem, seguindo com informações do Tricolor, o presidente do Grêmio vê PP no mesmo nível de Everton Cebolinha e quer a permanência do jogador para as finais da Copa do Brasil. Romildo Bolzan Júnior comenta o interesse do Porto de Portugal, mas garante que não há proposta formalizada pelo atacante gremista. Esse é o assunto que domina os primeiros dias do Grêmio em 2021. Mesmo após aí a saída de Everton Cebolinha, o Grêmio agora enxerga em PP a nova chance de dar aí um bom upgrade no faturamento. A proposta anterior chegou a menos de 15 milhões de euros, o que chega à soma de 100 milhões de reais e deve ser aumentada agora, lembrando que o Grêmio detém um percentual bastante avantajado dos direitos do jogador. E agora falando sobre o Internacional, segundo o Globo Esporte, sem Galhardo, Yuri Alberto ganha chance para se firmar com Abel, respaldado pelos números. A suspensão do Thiago Galhardo abrirá uma brecha para Yuri Alberto se firmar no time titular do Inter do confronto de hoje, quinta-feira, contra o Ceará, no Castelão, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ao menos os números, o jovem atacante tem assumido o status de protagonista do ataque colorado desde que Abel Braga assumiu o time. E seguindo com informações do Colorado, quem voltou ao Inter é o técnico Julinho Camargo, que agora vai lidar com as categorias de base. Ele vai assumir o cargo de transição entre a base e o grupo profissional. Com uma bela passagem pela base colorada no início da carreira, ele estava atualmente no Tombense e foi contratado novamente para tocar aí o Internacional e fazer a interação entre os garotos e o time principal. E segundo o portal Globo Esporte, cadê o VAR? O Boca e Santos ficam no 0 e em primeira semifinal da Libertadores. O Boca Juniors e o Santos ficaram em 0-0 na noite da quarta-feira no Bombonera, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores. Um duelo que poderia ter resultado ainda melhor ao Peixe se o árbitro chileno Roberto Tobar tivesse marcado o pênalti de Esquidós em Marinho no segundo tempo, um lance checado pelo VAR, mas que não chegou a ser observado por Tobar no vídeo à beira do gramado. O lance polêmico, à parte, foi um duelo brigado no meio do campo, com algumas chances de claras dos dois lados. O chute na trave de Vila e finalização furada de Marinho, por exemplo. E a decisão da vaga na final, porém, fica para Vila Belmiro. E informação agora do surf. A Liga Mundial de Surf suspendeu a próxima etapa do Campeonato Mundial que ocorreria em Sunset Beach, no Havaí. O governo havaiano suspendeu a realização de eventos de surf por conta da pandemia. A etapa de Santa Cruz também foi adiada. E o evento das Ondas Grandes em Joss também foi cancelado. Ou seja, as competições oficiais do surf estão suspensas por força da pandemia. E a próxima você consegue pegar, Thiago, que a manhã não está abrindo para mim. Temos a matéria, Beto, agora para chamar. Vamos à matéria, então. Vamos à matéria? Certo. Agora são 9 horas, 1 minuto. Você provavelmente já ouviu falar em Reiki. E hoje a nossa reportagem explica melhor sobre o assunto, o que é, para que serve, quem pode praticar. Estas e outras respostas você tem agora nesta reportagem. Vamos conferir. Você já ouviu falar em Reiki? Provavelmente sim.
mas você sabe para que ele serve, para que essa técnica é indicada? Hoje, nessa reportagem, vamos conversar com a Sensei Reiki Lisiane, aqui do município de Veranópolis, que conta para a gente um pouco mais sobre essa técnica e as suas atuações. O Reiki surgiu na minha caminhada há mais de 17 anos atrás, quando eu perdi o meu pai. Então eu conheci uma pessoa que aplicava Reiki na cidade de Nova Prata e fui receber 2 sessões e aquilo me tirou de um estado de sofrimento que eu estava e fui convidada a estudar, né, estudar o Reiki. Então, a partir daí, depois passaram-se os anos, foi uma coisa que eu fiz, mas não utilizei muito. E na minha caminhada como terapeuta surgiu a possibilidade de novamente entrar em contato com a energia Reiki e estudar os outros níveis. O mestrado de Reiki, que é o que habilita um professor, ele começou esse chamado assim, foi há uns 5 anos atrás, né? Eu fui estudar para me conhecer mais, não fui estudar com o objetivo de me tornar professor. E depois desse processo todo, eu comecei a pensar, não tem ninguém aqui nessa região que faz. Eu sempre tive que viajar para fazer os cursos. Os meus cursos, tinha que pagar hospedagem, transporte, numa época onde as coisas não eram tão acessíveis quanto agora, falando em termos de espiritualidade, de estudos. E então isso tudo me motivou a iniciar turmas, começar a dar aula aqui e ensinar esse método tão simples, tão eficaz para outras pessoas. Basicamente é essa a minha história com o Reiki. O Reiki, basicamente, ele é energia a serviço do equilíbrio da vida. E, então, qualquer pessoa pode estudar e aprender sobre o Reiki. Não necessariamente para se tornar terapeuta, mas para usar para si mesmo, para os seus familiares, para a sua casa, para o seu trabalho, para as suas coisas pessoais mesmo, né? E então a pessoa pode ou não se tornar terapeuta. No meu caso, eu busquei para aliviar as minhas dores e isso foi uma consequência, acabou se tornando um desejo de ensinar e de passar adiante, né? Então o chamado veio depois, mas sim, qualquer pessoa pode se habilitar a estudar o Reiki. O que essa energia faz, né? Nós somos seres duais, nós temos 2 energias, uma energia Yin e uma energia Yang. E o Reiki, ele atua no sentido de equilibrar essa energia, é uma terceira energia. Então, basicamente assim, nós temos a energia Yin, ela é uma energia passiva, uma energia mais de calmaria. A energia Yang, ela é uma energia mais ativa, de movimento. Então, algumas pessoas são muito aceleradas e outras muito para baixo, muito depressivas. O Reiki atua para equilibrar, então ele sempre vai trabalhar o equilíbrio, porque ele não tem polaridade. Se a pessoa está muito ativa, ele vai acalmar, e se a pessoa está muito passiva, ele vai dá um ânimo, uma vontade, um up na pessoa. Basicamente, é isso que a energia Reiki faz, né? Então, ela atua a níveis físicos, de questões físicas, desconfortos, dores, atua a nível emocional, de liberar também emoções que estão trancadas, emoções conflitantes, e a nível mental, também nos pensamentos, no sistema de crenças, a nível espiritual também ajudando a pessoa a se expandir, a acessar a sua natureza espiritual, a sua essência, que é uma fagulha do Criador, né? Uma fagulha da grande, digamos, de Deus, dá para dizer, né? E Reiki também não tem conotação religiosa, então ele se enquadra para qualquer pessoa e em qualquer área, não tem dogma, não tem crença religiosa, nada. Ele vai muito da pessoa se permitir receber, porque a energia Reiki, ela é um fluxo, né? Então, um fluxo de energia é uma coisa que está disponível na criação. Seria como uma árvore, ela tem a fruta lá disponível, eu pego para comer se eu quiser.
Então o Reiki, ele atua assim na nossa vida. Se eu estiver receptivo, ele vai atuar. E também tenho a premissa de que ele é inteligente, ou seja, a pessoa vai absorver só o que ela precisa e o que ela dá conta. Então não é, eu quero que a pessoa receba tanto de Reiki, não vai rolar. É o que a pessoa se permite. E além de dar aula também, eu atendo de forma terapêutica no consultório e a gente vê esse processo das pessoas. Na primeira sessão, alguns vêm desconfiados, vão se permitindo mais um pouquinho, vão se permitindo mais e se beneficiam muito. Então, ele vai fazendo um descascamento das camadas que nós temos, mas de uma forma muito amorosa, muito singela, muito respeitosa. É isso que cativa a energia Reiki, porque além dela ser simples, ela não é invasiva. Ela respeita o livre-arbítrio do ser, né? Então, o quanto cada um se permite vai se beneficiar. Basicamente é isso. Antigamente, os primeiros cursos que a gente fazia ensinavam tantas sessões. Ao longo dos anos, atuando com as terapias em consultório, eu percebo assim que as pessoas precisam muito mais do que uma coisa para acalmar e aliviar os sintomas delas, é compreender o que está por trás dos desequilíbrios. Então, hoje, o meu trabalho terapêutico de consultório, ele tem esse diferencial. Muito mais do que aplicar uma técnica, é trabalhar com a conversa terapêutica associada para que a pessoa vá compreendendo o que levou ela a buscar ajuda. Então, claro que eu tenho outras formações, trabalho com outras coisas, mas trabalho com esse viés, porque eu percebi assim que senão o Reiki se torna como remédio. Eu não estou bem, eu vou tomar, vou receber a sessão. Mas a pessoa vai voltar pelos mesmos motivos. E trabalhando esse processo da conscientização, que é o que também a natureza do Reiki traz, uma mudança de vida, que os 5 princípios do Reiki pregam, foram desenvolvidos pelo descobridor, canalizador do Reiki, pregam que a pessoa precisa haver uma mudança no comportamento dela para sustentar aquilo que a energia fornece para ela, senão vai cair de novo no mesmo padrão. Então isso acontece. Eu trabalho dessa forma. Existem colegas que eu sei que trabalham de forma diferente, sugerem tantas sessões, mas também dá certo, né? Só que aqui eu estou te trazendo o meu olhar e como eu me posiciono perante a isso pelos anos de experiência dentro dessa caminhada e vendo a necessidade das pessoas, né? Pode ser buscado pela própria pessoa, a pessoa se sente chamada ou pode ser convidada. Eu já atendi pessoas em consultório e que eu tive a sensação de convidá-las, uma intuição, e convidei e foi muito bom. Então, assim como eu também fui convidada quando fui receber num mau momento. Porque isso ajuda a pessoa a se conhecer mais. O Reiki ele é um caminho simples e seguro de autoconhecimento e de aprender a lidar com a própria energia. Hoje em dia a gente não pode mais terceirizar as coisas, nós precisamos nos cuidar de forma integrativa. Então, claro que, eventualmente, algumas situações traumáticas que nós passamos, elas são muito difíceis de superar sozinho, então a gente precisa de auxílio de um profissional que se preparou, que tem ferramentas para auxiliar. Mas, de um modo geral, né, as pessoas são estimuladas a desenvolverem o seu progresso no dia a dia. Que eu sempre falo para as pessoas, tu está aqui tantas vezes, ou uma vez por mês, ou 2 vezes por mês, né, que é a forma mais ou menos terapêutica que eu trabalho. E os outros 28 dias, 29 dias, tu está contigo, então nós vamos ter que conversar o que vai sustentar isso fora daqui. Porque a pessoa não vai estar aqui comigo todos os dias. Então também é a maneira que a gente trabalha, né. Os 5 princípios, eles falam de gratidão, falam de se libertar das preocupações, da raiva, se libertar também, falam de fazer o nosso trabalho honestamente, com muito amor, fala do respeito às outras criaturas. Então, muito mais do que a técnica em si, que ela ajuda muito a harmonizar o nosso campo de energia, que nós somos um grande campo de energia suscetível a pensamentos, emoções, sentimentos e situações de ordem física.
o Reiki é uma postura de vida que nós desenvolvemos. E ensinar o Reiki me ajudou a descobrir dentro de mim essa filosofia que o Reiki prega. Então é um caminho a ser percorrido. O Reiki traz esse convite, né? Muito mais do que eu vou ter a técnica, vou usar a ferramenta, esse convite da mudança e da tomada de consciência. Acho que isso é muito importante das pessoas saberem. Nós temos esse espaço terapêutico, né, que é transformar terapias e estudos conscienciais, que é um espaço onde a gente trabalha com atendimentos individuais, estudos, cursos, vivências nessa área holística. E os contatos podem ser feitos pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp também, né, diretamente comigo ou outros colegas que fazem parte dessa teia também. Mas basicamente pelas redes sociais é a forma mais rápida, mais fácil de a gente fazer esse contato. Dom Antônio Empório de Carne. O teu momento em casa precisa ter qualidade. Trabalhamos com cortes especiais, nobre e de procedência. Tudo para o teu assado tu encontra aqui. Te esperamos, che. Fogo graúdo, assado e milonga. Buarque de Macedo 2821, próximo ao posto Rota 470, Nova Prata. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Tá na Roda atua na prestação de serviços automotivos há 29 anos, fornecendo uma completa linha de produtos e serviços para rodas e pneus, oferecendo também baterias, palhetas, geometria 3D, suspensão e freios, balanceamento, o mais avançado alinhamento do mundo e muitos outros serviços para o seu carro. Tá na Roda, o auto center mais completo da região. Durante os últimos meses, a Unimed tem desafiado você a mudar um hábito e encontrar a sua melhor versão. O novo coronavírus apareceu e vamos precisar do esforço de todo mundo. Por isso, a gente tem um novo desafio até tudo voltar ao normal. Fique o máximo possível em casa. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. André da Rocha, o pequeno, grande pago. Com a gente que vive e trabalha a cada dia e que com o seu empenho faz a cidade crescer. Por isso, estamos aqui para lembrar que no Supermercado Pioneiro você encontra tudo que sua família precisa. No Woods Lanches, você aproveita e se delicia. No Zeca Materiais e Construção, você encontra tudo para construir, reformar, decorar seus ambientes. E no restaurante da Carol, você tem sabor e facilidade para o seu dia a dia. Valorize o comércio local. Valorize André da Rocha. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais.
Retornando ao vivo para o nosso último bloco dessa manhã do Conecta News, trazendo os principais fatos e informações agora da política e atualidade. Mas, Beto Guidini, o que você nos traz por primeiro? Agora, primeiro nós vamos ter a previsão do tempo, Tiago. Agora são 9 horas e 17 minutos. A previsão do tempo para esta quinta-feira é de sol entre nuvens, aqui em Nova Prata. O dia amanheceu com 19 graus e à tarde poderá chegar aos 26 graus. E amanhã você confere a previsão completa para o final de semana. Neste momento já fazem 24 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as nossas informações e agora vamos para os boletins epidemiológicos da nossa região, Tiago. Começamos por Nova Prata. Nova Prata, casos novos, são 14. Casos confirmados em UTI, são 4. Óbitos foram 12. Pela cidade de Fagundes Varela, casos confirmados 85, casos ativos 11, casos curados 74, em isolamento 12, hospitalizados 1 e óbitos foram 2. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos não temos nenhum, casos em isolamento domiciliar 2, casos confirmados 67, curados também 67. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos não temos nenhum, pacientes curados 271 e total de casos confirmados 272. Pela cidade de Nova Bassano, casos confirmados 809, casos curados 767, casos ativos 36, hospitalizados 3, óbitos foram 6 e casos em isolamento e monitorados 217. Pela cidade de Veranópolis, casos confirmados 1.387, casos negativos 3.276, recuperados 1.279, óbitos foram 7, hospitalizados 8, em outros hospitais 4 pessoas. Pela cidade de Paraí, casos confirmados 625, curados 597, internações não temos nenhum, óbitos 6 e em monitoramento 45 pessoas. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, confirmados 52 e curados também 52. Pela cidade de Vila Flores, confirmados 307, curados 285. Hospitalizados 1 pessoa e óbitos foram 3 pessoas. E pela cidade de Nova Araçá, casos isolados 15, em análise 12, casos positivos não temos nenhum, hospitalizados também não temos nenhum. E óbitos foram 4 pessoas, Tiago. Muito bem, Beto. E agora as informações da política e da atualidade para você, o que nós temos acontecendo. Começando pelo portal CNN, o governo zera as alíquotas de importação de seringas e agulhas até 30 de junho. Em uma nova medida provisória e também a partir do Comitê Executivo de Gestão da Câmara de Comércio Exterior, a GSEX, o Ministério da Economia zerou as tarifas de importação aí de seringas e agulhas. As informações que nós vamos recebendo também é de que o governo federal, ontem à noite, um pronunciamento em rede nacional, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, falou sobre a campanha de vacinação, não deu datas ainda de quando ela vai começar, mas prometeu a vacinação gratuita e não obrigatória a toda a população em todos os municípios ao mesmo tempo. Então, aguardaremos quais são as definições. No Palácio do Planalto, a edição da medida provisória que pretende viabilizar a compra de vacinas, mas ainda sem definir quais serão os fornecedores certos. Em segundo o portal Notícias do UOL, Bolsonaro relativiza vacinação no exterior, mas omite sucesso de Israel. O presidente Jair Bolsonaro, sem partido, criticou a cobertura da imprensa sobre a vacinação contra a Covid-19 em outros países, minimizando as campanhas internacionais em andamento, mas sem citar Israel, que já vacinou mais de 10% da sua população. Em publicação em sua conta no Facebook, o mandatário divulgou uma lista na qual Holanda, Japão e o Brasil são citados como países que ainda não iniciaram a vacinação. Os Estados Unidos e Reino Unido aparecem como os únicos com mais de 1% da sua população vacinada. China, Rússia, Canadá, Itália, Chile, México, Alemanha e Argentina, todos com menos de 1%, também
são mencionados. E também falando sobre a vacina, o registro emergencial da vacina de Oxford deverá ser feito até sexta-feira junto à Anvisa, de acordo com a Fiocruz. A fundação confundiu ontem a compra de 2 milhões de doses do imunizante que devem ser que devem chegar da Índia ainda no mês de janeiro. Então, a Fiocruz, que trabalha em parceria com Oxford e AstraZeneca, pretende entregar o seu registro até o dia de amanhã. E segundo o portal da Petrus News, a Anvisa divulga nota técnica sobre pós-vacinação em clínicas privadas. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, divulgou ontem, em Brasília, uma nota técnica sobre o acompanhamento de efeitos adversos em quem se vacina em clínicas privadas. Segundo a Anvisa, a nota técnica é válida para qualquer vacina, mas logo na introdução do documento, a agência destaca o desenvolvimento célere de tratamento de vacinas para a Covid-19 como o principal desafio sanitário que motivou a publicação. O documento foi publicado nos dias depois da Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas, que representa o setor privado, confirmar a negociação para a compra de 5 milhões de doses de uma vacina contra a Covid-19 produzida na Índia. E de acordo com o portal G1, o governo de São Paulo prevê a vacinação contra a Covid das 7 da manhã até as 22 horas de segunda a sexta e no final de semana em um horário reduzido. De acordo com o cronograma, devem ser iniciadas as vacinações em São Paulo no dia 25 de janeiro. O Instituto Butantan deve enviar o pedido de registro de liberação para uso emergencial da Coronavac no dia de hoje, quando o governo pretende divulgar os dados de eficácia da vacina. E uma notícia preocupante, Thiago. Segundo o portal Estúdio FM, um alerta de golpe. Sites falsos com anúncios de venda de vacina contra a Covid-19 preocupam autoridades. Consumidores devem ficar atentos a anúncios sobre vendas de vacinas contra a Covid-19 que podem estar sendo feitas na internet, alerta o Procon de São Paulo. Conforme destaca a instituição, nenhuma vacina contra o novo SARS-CoV-2 recebeu o aval da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para ser usada no Brasil, seja pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, seja por clínicas médicas particulares ou farmácias. E o Procon de São Paulo identificou na terça-feira um site com anúncio de falso imunizante contra a Covid-19, chamado Farmácia 24 Horas, já retirado do ar. E segundo o Procon, 10 caixas contendo 10 doses estavam sendo vendidas a R$ 98. E falando sobre a eleição da Câmara dos Deputados, que promete movimentar o cenário em Brasília nesse primeiro semestre, Baleia Rossi confirma sua candidatura ao comando da Câmara e mira aí segurar as traições. Será que elas ocorrem muito no Congresso, Beto? Com certeza, Thiago. Baleia Rossi é do MDB e vem aí com o apoio de Rodrigo Maia e conta com mais o apoio do PSDB, do Democratas, do PSL, do Cidadania, do PT, do PSB, da Rede, do PCdoB, do PDT e do PV. O principal oponente de Baleia Rossi nessa eleição é o líder do Centrão, apoiado pelo Palácio do Planalto, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. E agora, lembra que a gente havia comentado sobre o Baleia Rossi. Por que Baleia Rossi, né? Eu descobri o nome dele. O nome dele é Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi. Baleia é sobrenome, Thiago. É uma coisa que eu não sabia. Eu achei que fosse apelido de bullying de escola. Mas... Exatamente, né? Alguma coisa assim. Um bullying, no caso. Exatamente. E segundo com as nossas informações, segundo o portal diário do Centro do Mundo, caminhoneiros farão paralisação nacional em 1º de fevereiro. Entidades e representantes dos caminhoneiros decidiram pela paralisação geral da categoria em todo o Brasil no próximo 1º de fevereiro. A decisão foi tomada na Assembleia Geral Extraordinária do Conselho Nacional de Transporte Rodoviário de Cargas, CNTRC, realizada na terça-feira, dia 5. A principal reivindicação da categoria é contra a alta no valor dos combustíveis, considerada abusiva. Os caminhoneiros também buscam, entre outras pautas, o estabelecimento de um piso mínimo de frete para o transportador autônomo, aposentadoria especial, marco regulatório do transporte e uma fiscalização mais atuante da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. O ano mal começou e nós já temos um grande problema. Se a paralisação se confirmar, a gente vai ter mais uma situação
complexa para lidar nesse começo do ano. E falando em situações complexas, pelo portal da Agência Brasil Notícias, o prefeito de Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, vai decretar lockdown na próxima segunda-feira. De acordo com Alexandre Calil, a capital mineira está no vermelho, é um dos estados e uma das cidades mais atingidas pela Covid no Brasil, com os leitos superocupados. Então, a partir da próxima segunda-feira, ele decretará o fechamento das atividades não essenciais. E agora uma informação boa para o calor. Segundo o portal da CNN Brasil, a Hard Seltzer, uma bebida que rouba o mercado da cerveja nos Estados Unidos, cresce também aqui no Brasil. Dos mesmos criadores daquele livro piegas motivacional chamado Quem Mexeu com o Meu Queijo, que fez sucesso no início dos anos 2000, surge um novo questionamento existencial. Quem está roubando o espaço da cerveja nos freezers das bebidas alcoólicas americanos, britânicos e outros países? A resposta é curta. Hard Seltzer, uma água com gás alcoólica saborizada. Para se ter uma ideia, segundo o levantamento do Instituto de Pesquisa YouGov, os 3 principais marcas da bebida chegaram a vender mais do que os 6 principais rótulos de cerveja durante alguns meses de 2020 nos Estados Unidos, principalmente no calor. Será que vem aí uma nova opção de se refrescar ao mesmo tempo que ganha um brilho, Beto? Vai bater a cerveja, Thiago, será? Será que teremos que noticiar que em 2021 a cerveja foi abatida por uma nova bebida? Bem, não dá para se duvidar de nada nessa época. E encerrando o nosso Conecta News, mandando um abraço para Alexandra Mesomo de Carli, que está ligada com nós, e a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli. Agradecendo os nossos apoiadores da Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região, Dom Antônio, Empório de Carne, Unimed, Vale das Antas, Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, Piantare, Viveiro de Mudas e a Dilnet Telecom. O Conecta News retorna amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Isso mesmo, Thiago. Um abraço para a Xanda e para a Maria de Lourdes. Agora são 9 horas e 28 minutos. O Conecta News volta amanhã, sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia e até lá.